Isso que é importante. Um A impacto muito grande, estagnação, o comodismo, se você é assim, cara, dá espaço pra frente, sai dessa e começa a ter uma visão de futuro. Eu não tinha antes. Pode ser que se naquela época, com a sua consultoria, a gente não tivesse trabalhado isso, eu não teria essa visão de ter segunda, terceira, quarta, quinta. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, A Aula Vaga, que de vago aqui não tem nada. Eu falo para você que é jovem, que está no ensino médio, que tem entre 15 e 17 anos de idade. Esse podcast é do projeto Lapidando Talentos. Para quem não sabe, Lapidando Talentos é um projeto que nós preparamos o jovem para o mercado de trabalho e também para que ele possa ter uma mentalidade empreendedora. E hoje nós estamos aqui sem muitas delongas, né? Você vai conhecer um pouquinho mais do projeto nesse podcast. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, especial porque é amigo, é cliente, eu sou cliente dele, a gente teve, né, a gente conseguiu fazer um network muito grande. Eu tenho certeza que ele vai poder colaborar muito com você, jovem, que está ouvindo aqui, né, que vai ouvir o nosso podcast. E se você tem uma fome de empreender, de montar o teu próprio negócio, de saber como cria o teu próprio negócio, esse podcast é para você. Então, Eric, seja muito bem-vindo e estou muito Felipe. feliz com a tua participação aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? É uma grande honra poder fazer parte aí do podcast. Vou me apresentar pro pessoal, prazer, sou Eric Gomes, tenho 30 anos de idade. Hoje tenho 3 unidades da maior barbearia da região, Brau Barbearia. Graças a Deus aí tem crescido cada dia mais, né? O Felipe me ajudou no começo, né, Felipe? Foi meu consultor. E vamos crescendo cada dia mais, né? O Eric, é isso aí, né? Hoje, com certeza, você está bem à frente das demais barbearias, né? Isso sem colocar ego à frente, mas pelo que a gente vê. E eu quero contar um pouquinho, quero que você, na verdade, conta para os jovens que estão nos assistindo aqui, né? Como foi essa trajetória tua? Porque você tem 30 anos hoje, tem 3 barbearias. Então, assim, mas você não começou agora com 30, você começou lá atrás, muito novo. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória. Quando você cortou teu primeiro cabelo? Como foi? Seu primeiro cabelo já foi como dono de barbearia? Como tudo isso começou? Assim, Felipe, o primeiro corte que eu fiz de cabelo foi no amigo meu, né, o João Siqueira, foi no Vini também Vasconcelos. Hoje eles são artistas do Circo de Soleil e foi no Rio Grande do Sul, né? Eu morava lá em Pelotas. Tinha um amigo, Mário, que começou a trabalhar na barbearia Estação 74 e eu ficava lá todos os dias na barbearia e me surgiu uma vontade de querer aprender. Um dia eu falei pra ele que eu queria, ele falou que talvez iria precisar de barbeiro, né? O dono da barbearia me chamou para conversar, falou que queria muito que eu trabalhasse lá, pois eu tinha muita vontade, só que ele não conseguia me pagar. E eu também não conseguia pagar o curso na época para ele. Uhum. Então, em troca de aprender a cortar cabelo, eu trabalhava na barbearia. Então, eu trabalhava todos os dias, varria, limpava, e na hora de aprender a cortar cabelo, me chamava, falava, ô, Paulista, vem cá, ó, é assim. E dali começou, né, minha vontade por querer cortar cabelo. Foi quando eu chamei o João, o Vinícius, pra gente cortar. Eu lembro que o primeiro corte no João foi umas 3 horas. E ele olhava pra mim, meu, tá acabando? Eu, não, não, calma aí, calma aí. Ficava lá assim, né? Ô, Eric, é legal você falar sobre isso. E desculpe te interromper, mas acho que é importante. Antes da gente querer ter, a gente tem que ser, né? Certeza. E você, antes de você ter essas 3 barbearias, você vai contar todo esse sucesso todo, mas você começou, poxa, trabalhando teoricamente de graça, trocando ali, né? Olha, você me ensina a cortar cabelo e eu te ajudo aqui na barbearia. Então, acho isso, né? Acho que isso é importante fomentar para o jovem aqui, Com né? Então, certeza. antes de você ter a sua primeira barbearia, você começou, né? Trabalhando dentro de uma barbearia, né? Aprendendo ali a cortar cabelo, foi isso? Foi assim que eu comecei. Então, em troca do aprendizado, eu trabalhava para ele. Até que chegou um dia, eu pegava modelo sempre, né? Chegou um dia que ele falou assim, ô Paulista, infelizmente não vai dar para tu ficar mais aqui. Eu, nossa, chateado demais, né? Só que ele falou assim, ó, a gente vai abrir uma segunda unidade e você vai ser meu barbeiro lá. Nossa, aí minha vida mudou, cara. Mudou da água pro vinho, né? Eu lembro que inaugurou a segunda unidade da Estação 74, com a direção do Juan, um grande amigo, Juan Silveira. Eles eram sócios e ele tomava conta, né? E eram 2 barbeiros, o Juan e o Alisson. E naquela época, quando eu cheguei para trabalhar lá, não tinha uma terceira cadeira. Então eu revezava a cadeira com eles, ou seja, mas o pessoal chegava lá, ninguém queria cortar comigo. Pô, vou cortar com esse paulista aí? Não, não, não. Uhum. Ninguém queria cortar. E eu lembro que o Lucas me ligou e falou assim: Ué, vai chegar uma encomenda aí? Não abre. Não abre, me liga que eu tô indo aí. E chegou uma caixa gigantesca na barbearia, liguei para ele, Lucas, chegou.
Aí ele foi lá, chegou na barbearia, pegou o estilete e falou, Paulista, abre aí. Abri assim, era uma cadeira ferrante vermelha. Linda, nova, zero. Aí ele falou, isso é sua. E a barbearia de 2 andares, né, a gente subiu, colocou lá em cima a cadeira, nossa, era um sucesso. E eu tinha cadeira, tinha máquina, tinha pente, mas não tinha cliente. Putz, e conta como foi isso. Essa foi a maior dificuldade na época, que eu tive que me reinventar. Porque todo barbeiro que se forma, não é da noite pro dia que ele vai cortar 10, 20, 30 cabelos. É um processo, é isso que as pessoas não conseguem aguardar hoje, A esperar. vida é um processo, Não né? consegue, as pessoas não conseguem ver o As processo. pessoas chegam numa empresa hoje, Eric, eu falo que eu contrato muita gente, né? Estou dentro de muitas empresas. As pessoas entram numa empresa já querendo ganhar um alto salário, já querendo estar no mais alto cargo que tem naquela empresa, né? Tem que respeitar o Sim, processo. as pessoas são muito imediatistas, né? E para me reinventar, naquela época eu já começava a postar no Instagram. Então, as pessoas que moravam em Pelotas eram muito estudantes. Então, toda pessoa que ia lá cortava o cabelo comigo, eu tirava uma foto, postava, marcava. E aquilo ali começou. Começou. Quantos anos você tinha nessa época, Eric? 19 anos. Poxa, Eu bem me, eu novo. me formei Por como isso, barbeiro. por isso que vale falar aqui, pessoal, com 19 anos, olha só, a mentalidade que ele tinha com 19 anos de idade. O que a gente, né, ensina no nosso curso aqui, talvez se o Eric tivesse um curso que a gente tem para vocês aqui hoje, um Lapidando Talentos, na vida dele lá atrás, tudo bem que ele teve outros projetos, outras experiências que, né, lhe ajudou muito, mas se ele tivesse um Lapidando Talentos, eu tenho certeza que a mentalidade dele naquela época já era avançada e seria muito maior. Então, olha só, com 19 anos, sim, é possível você ter o teu próprio negócio, começar a empreender, mas devagar, respeitando o processo. Com certeza. E começou a melhorar o movimento para mim naquela época. Tanto porque só o Juan e o Alisson cortavam muito cabelo. Aí às vezes o pessoal chegava, ficava esperando eles. Eu falava, meu, tu quer adiantar, cortar comigo? E o pessoal, não, não, vou esperar eles, né? E tal. Aí eu comecei a me reinventar, o jogo mudou, o jogo virou. Então, há dias que eu ficava lá a semana toda para cortar 2, 3 cabelos e não desistia, porque à noite eu trabalhava de garçom também no Pucan Express, um restaurante que me apoiou muito lá em Pelotas. O jogo virou. O pessoal começava a ter fila para cortar comigo e o pessoal não queria, tipo, tinha outros barbeiros disponíveis, mas eles queriam cortar comigo. Então, às vezes, eu tava cortando de um, tinha 2, 3 aguardando, porque era o paulista, fazia live, tirava foto. E desde aquela época, a mídia sempre. A mídia começou a chegar com tudo, né, naquela época. Isso Uhum, foi em 2016. uhum. Então a mídia Bem chegou. forte, em 2016 É, começou, na se a gente verdade. olhar meu Instagram aqui, já tem tudo que eu fazia naquela época. E eu comecei a ficar muito feliz e continuava trabalhando de garçom. Aí tive a oportunidade de conhecer o Maurício Ávila, que era dono da barbearia Ávila. Fiz um workshop com ele, gostei muito, né? E naquela época a estação 74 fechou no centro. Eu vim para cá, para São José, passar o final de ano aqui. Quando eu voltei, os meninos falaram, cara, infelizmente a gente encerrou a sociedade, vou ter que fechar e tal. E a barbearia Estação 74 continuou uma, que era na General Teles, e a outra foi para casa do Juan. Continuei trabalhando um tempo com ele, só que eu me interessei muito por trabalhar na barbearia Ávila, que era uma barbearia, era na periferia, sentido Laranjal, que era praia, era um bairro muito nobre, Uhum. então todo mundo parava ali para cortar porque era caminho. Então a barbearia bombava, era barbearia de cabelo de jogadores de futebol, de pessoal do pagode, e tive uma oportunidade. Conversei com o Maurício na época, foi até num domingo, eu passei lá, tava indo no Laranjal, ele tava limpando a barbearia, parei lá, falei, Maurício, e aí, tudo bem, tá precisando de barbeiro e tal? Ele falou, tô sim, eu preciso para amanhã. Eu falei, cara, mas eu não consigo, né? E aí eu lembro que eu cheguei na segunda-feira pra conversar com o Juan, falou, Juan, queria te contar uma coisa, acho que eu vou sair da barbearia, tive uma proposta, é o meu sonho, quero seguir. Eu fiquei com medo de falar pra ele, mas o Juan me deu muita segurança, sabe? Coisas que não acontecem hoje em dia. Mas ele falou, Paulista, se for pra tu crescer e é isso que tu queres, vai-te embora. Então eu guardo isso no coração pra sempre, tanto que ele é uma pessoa assim que eu A gosto pessoa te muito, sabe? encorajou, né, Eric? A pessoa te encorajou. Em vez de te bloquear, te segurar ali, te prender ali, né? Ah, vou te prender no meu cativeiro, né? Está Sim. sendo bom pra mim, mas não vai ser bom pra você, né? Com certeza. E quando ele me falou isso, eu falei, nossa, cara, esse cara é top. Mas o Eric, quando você montou a sua barbearia aqui, você começou a ser dono aqui. Lá você ainda não era, você trabalhava para alguém lá. Isso. Trabalhava lá e nesse caso, quando eu saí de lá, continuei a amizade com ele e tudo, fui pra barbearia Ávila. Chegou lá, cara, a barbearia de cabelo, a maioria era cabelo afro, né, que era pagode, futebol, Uhum. e ninguém queria cortar comigo. Mesma história eu vivi. Todo mundo vive processo Sim. sempre. Então eu cheguei lá, cortar com o Paulista? Não, não, não quero. Vou cortar com o Paulista, não, não.
E aí começou o jogo virar. E quando eu cortei o primeiro jogador de futebol, que foi do Brasil de Pelotas, postei foto, puf, aí viralizou, cara. Todo mundo chegava lá, é o Paulista, vamos cortar com o Paulista. Dali começou uma nova história. Então, realizei muito sonho de cortar cabelo de jogador. Um dos maiores que eu cortei foi o Daniel Carvalho, da seleção brasileira, né? Que ele ia sempre lá, entre outros. Uhum. E quando eu falei, nossa, tive que voltar embora para São José e ficava com aquele pensamento: o que que eu vou fazer agora? Lá não tem, tipo assim, não tem time famoso. E o meu sonho era crescer cada vez mais, né? Voltei para cá também. Não tive barbearia lá em Pelotas. Eu tive que voltar para Sempre São José. trabalhou na barbearia de alguém. Isso, Mas lá, Eric, isso é importante falar, porque acontece isso dentro das suas barbearias hoje, né? Lá você trabalhava não para os barbeiros, né, que te contratou, enfim, mas você trabalhava para você mesmo com dentro da certeza. barbearia de alguém. Com A certeza. gente fala isso, às vezes você que é jovem, né, quer ter o seu próprio negócio, quer começar a empreender. E a oportunidade é você começar a empreender dentro da empresa de alguém, né? A gente fala que é intraempreender. Eu empreendo dentro da empresa que eu trabalho. E aí você vai, obviamente, aprendendo, vai juntando dinheiro, até você montar o teu próprio negócio. É um processo. Então tem que respeitar esse processo. E quando você montou a tua barbearia aqui, porque, poxa, né, montar, tudo bem que você já empreendia dentro da barbearia de alguém. Mas quando você vai montar a tua barbearia aqui, você sabe, é aluguel, é internet, é energia, a coisa muda, né? É Você não tem dinheiro, diferente. você tem que fazer os investimentos iniciais para você poder abrir a sua barbearia. Como que as pessoas reagiram a isso? Né, amigos, família, as pessoas em volta de você. Não, vai dar certo. Ou não, olha, fica com o pé atrás. Você ouviu muito não nessa época? As pessoas te puxavam um pouquinho para trás? Com certeza. Inclusive, quando eu saí de uma barbearia que eu trabalhei aqui na pandemia, nossa, as pessoas ficaram indignadas. Falaram, nossa, cara, e agora? O que que você vai fazer? Eu falei, não, se Deus quiser, eu vou montar a minha um dia. Pega a mão, cara. Melhor é trabalhar para os outros, que não sei o que tem. Nunca achei ruim de trabalhar para os outros, porque eu dei o meu suor dentro de Sim. todas as empresas, como eu dou hoje. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa ela entende que dentro de um negócio ela não é funcionária, e ela é um CNPJ, que ela é um empresário ali naquele espaço, o jogo muda, a chave vira. E foi o que eu entendi. A gente E fala de plano de carreira, Eric. Muitas pessoas falam, tem que ter um plano de carreira na empresa. O plano de carreira é o funcionário que faz. A empresa tem que investir em curso. Eu acho legal as empresas, que nem você, né, estimula as pessoas a ir lá, pô, fazer um curso, te dou uma ajuda de custo, te pago metade, te dou uma ajuda de combustível, sei lá, acho a empresa, legal a empresa ser parceiro do colaborador. Porém, é o funcionário que tem que correr atrás disso. Porque ele sai da tua empresa, ele vai trabalhar numa outra barbearia, ou vai fazer outra coisa, meu amigo, ele está construindo a carreira dele. Só certeza. assim, né, ele que tem que ser protagonista da sua carreira, é o funcionário, e não esperar o dono, né? E o dono vai pagar um curso para mim, o dono vai me ajudar. Eu vejo muitos empresários falando: eu vou ajudar o meu funcionário a tirar carta. Poxa, acho bacana, mas a iniciativa tem que vir dessas pessoas também. Com certeza. E me fala uma coisa, Eric, teve algum momento ali, né, que você pensou em desistir, cara? Né, muitas pessoas, você acabou de falar, tem umas pessoas que falou, ó, fica aqui, não faz isso não, gerou um pouco de insegurança em você, mesmo assim você foi lá, meteu a cara e abriu sua barbearia. E quando você abriu, teve algum momento no início ou depois que você pensou, tipo assim, cara, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que isso aqui não é pra mim. Felipe, isso é uma pergunta bem complexa, né? Como a gente estava falando, muita gente me desmotivou no começo. Cara, não abre, não compensa, não vira. E eu lembro que eu abri na pandemia a barbearia, ganhei um prêmio da prefeitura de Putz. jovem destaque por na pandemia estar abrindo Aham. negócio. Mas assim, cara, momento, eu vou ser bem sincero, você em desistir do meu negócio, desde quando eu me tornei barbeiro, empreendedor, eu nunca pensei em desistir. Cara, porque por que que você nunca pensou? Porque, assim, isso é uma coisa que me chama atenção e eu queria ouvir qual é o teu sentimento. Porque é natural, né, que eu também sou empreendedor, né, eu tenho meus negócios e como eu falei, a gente paga aluguel, a gente paga. Em algum momento, cara, a gente dá aquele friozinho na barriga e a gente, pô, será que eu tô no caminho certo? Pensar em desistir, mas será que eu tô no caminho certo? Aí quando vê, se respira fundo, no outro dia fala, não, eu acho que o caminho é esse aqui mesmo, né? É esse porque eu quero, eu consigo, eu sei que eu tenho potencial. Então, assim, por que que você nunca pensou em desistir? Tinha algo maior ali que você acreditava, você confiava no teu potencial? Como que é isso? Então, Felipe, pensar em desistir não, mas já fiquei muito frustrado. A maioria das vezes por faturamento, não saber administrar, não saber.
gerenciar o negócio. Então tinha o faturamento X, faturamento Y, eu olhava e falava, não é possível. Cadê esse dinheiro? O dinheiro entrava e saía, entrava e saía. Então isso me desmotivou muito. Então eu olhava para aquilo e falava, nossa, como que pode? Barbearia tão grande, né? Quando a gente começou Sim, também pequeno, depois grande, ter um faturamento desse, uma saída dessa, e a gente tá sempre ali. Só que assim, as coisas vai se encaixando, né? Comecei a fazer a mentoria com o seu sim. Elias, com o DX. E como eu sempre digo, por eu não desistir, eu transformo as vidas, né? Tanto de quem senta na minha cadeira, é uma Sim. pessoa que eu transformo a vida dela com o seu visual e transformo a vida de quem tá comigo. Então, por exemplo, hoje eu tenho meu irmão, né? Que é o Vinícius. O Vinícius começou comigo desde o começo. Hoje ele é meu sócio na unidade O 3, Vinícius Poços de começou, o Vinícius, Caldas. que é seu irmão, começou com quantos anos com você, Eric? Ele começou comigo, quando eu abri a minha 24, 21, ele tinha uns 18 anos. 18 anos. Olha, bem novo também, pessoal. Bem novo. Conta a história do Vinícius, que é interessante a história dele, viu? Como ele começou e onde ele está hoje. Que eu acho que a história dele também, junto da sua, é importante e vai impactar os jovens aqui. Cara, o Vinícius foi o seguinte, o Vinícius começou comigo, né? Eu já trabalhava de barbeiro e tal, vim trabalhei numa barbearia aqui, e nessa barbearia ele ficava no atendimento. Então, quando chegou a pandemia que eu saí, ele saiu automático comigo, né? Eu comecei a trabalhar a domicílio, e quando eu trabalhava a domicílio, ele ficava em casa, fazendo todo o direcionamento de qual casa que eu ia. Eu tinha um atendimento fazendo no Vale, um no Cassucci e um no Vale de novo. Ele ficava ali na logística. Ó, Eric, ó, você vai atender um no Vale, mas eu vou tentar ajeitar pra você já continuar aí, depois você ir pro Cassucci. Então ali eu vi que Ele tinha uma visão, já tinha uma estratégia. visão. E na pandemia e tal, montei a barbearia, ele ficou no atendimento. E ele deu muito sucesso no atendimento ali, todo mundo gostava dele. E o pessoal sempre falou: Ô Vinícius, você não vai cortar cabelo? Ô Vinícius, você não vai cortar cabelo? E o sonho do meu pai e da minha mãe na época era que ele fosse barbeiro, né? Pô, ter Sim. os dois filhos barbeiros ali. E eu lembro que a gente começou a ensinar ele e tudo, se tornou barbeiro. Começou a cortar, aí pronto. Aí o pessoal começou a reclamar que cadê o Vinícius no atendimento? Cadê o Vinícius no atendimento? E aí eu fiquei louco, porque eu não achava pessoa pra. Porque todo mundo gostava dele, ele sabia, sabe, colocar todo mundo, não deixava nenhum cliente sem horário. E eu falei pra ele na época, fiz uma proposta muito boa. Falei, filho, larga a mão de ser barbeiro. Vou te pagar aqui, você vai ser gerente da barbearia, você vai tomar conta aqui. Ele falou assim, não. Hoje eu tenho um sonho também, eu quero crescer na profissão. Não volto pra trás, essa bucha eu não quero. Ele falava desse jeito pra mim. E hoje se tornou barbeiro. Com a graças a Deus eu recebi uma proposta de uma barbearia em Poços, né, que o dono Uhum. iria se mudar para Portugal. Ele me ofereceu a venda dessa barbearia. Conversei com ele juntamente para entrar de sócio, ele aceitou, abraçou, e hoje ele é meu sócio na terceira unidade em Poços de Olha só. Caldas. Quantos anos depois? De 18 para quantos? 5 anos depois? 6 anos 6 depois. anos depois. Tá vendo, pessoal? O que a gente acabou de falar é respeitar o processo. Eu quero empreender, eu tenho uma visão de futuro, eu quero crescer na vida, mas eu começo lá. Eu começo sendo um atendente, com todo respeito, eu começo limpando, né? E você pode contar aqui também, Érico, eu acho interessante. Esteve presente aqui, a gente falou, ele falou, mas eu acho que é legal você falar do Simprim, né, que teve aqui conosco, começou lá limpando o chão da barbearia, que começou no nosso projeto lá atrás, e eu que, poxa, vai lá no Eric e tal, e você deu uma oportunidade para ele, e hoje ele tá lá na tua barbearia, né, como ele falou, transformando a vida das pessoas também. Conta um pouquinho sobre o Com Gabriel certeza. Simprim. Gabriel Cimpini, esse eu tenho que honrar ele, porque, cara, esse é um cara, assim, extraordinário. A gente conversa muito. E, assim, no começo foi um pouco cabeça dura, porque ele era jovem, então a gente vê lá Natural também, né, Érico? lapidando ele dentro da barbearia. Teve um período que ele saiu para montar a barbearia dele, né? Tranquilo, foi lá, montou a barbearia dele, começou a fazer um sucesso. E por algum motivo ou outro, nos uniu novamente. Hoje ele está com a gente também. Faz um trabalho assim excepcional, sensacional. E eu peço que Deus honre cada dia ele, porque ele veste a camisa da E é um empresa, jovem que saiu aqui do nosso projeto, Eric. com O certeza. Gabriel Simprim saiu do nosso projeto da Dando Talentos e tá fazendo sucesso lá. Eu fico muito feliz, E viu? eu Que ele, sou muito grato de ter ele no time, não só ele, quanto todo mundo, né? sim, É que cada um tem uma história tem uma história diferente, né? diferente. É. O Eric, me fala uma coisa, cara. Nós estamos aqui falando para o jovem e tal, inclusive você, né, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que como está impactando a tua vida, vai impactar a vida de muitas outras pessoas. E não precisa ser só jovem, né, para o seu pai, sua mãe, pessoa que você acredita que faz sentido ouvir essa história, uma história de sucesso. O que que você aprendeu muitas coisas, mas o que que você aprendeu na prática, empreendendo, desde lá no sul, que você começou a trabalhar na barbearia de alguém, até agora com 3 barbearias.
Quantas pessoas tem no teu time ao todo, Eric? Hoje estamos em 15 pessoas. 15 pessoas, é um time grande, muita coisa para cuidar. O que você aprendeu na prática, tá? Que a escola não te ensinou lá atrás? Cara, assim, é a gestão de pessoas, é lidar com pessoas. Não é cortar cabelo, não é conta, matemática, não é saber varrer um chão, não é saber limpar um espelho, não é saber vender um produto, mas sim lidar com pessoas. Esse é o número um, Hoje a gente fala que tudo é sobre pessoas, né, Eric? com certeza. Hoje, quem não sabe, é uma habilidade essencial no mundo de hoje. Quem não sabe lidar com pessoas, né, vai ter dificuldade. E mesmo que você não queira empreender, eu não quero ter meu próprio negócio, não tem problema nenhum. Você vai ter que saber lidar com pessoas para ser um vendedor, ser um atendente, para trabalhar num escritório de contabilidade, vai ter outras pessoas em sua volta. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Então, isso é natural. Você lá dentro da barbearia, se dá muita oportunidade para quem, eu não diria quem vem de baixo, mas molecada que quer a oportunidade, que tem esse sangue no olho, que tem essa fome, que nem o Gabriel Simprinho, o seu próprio irmão que você trouxe aqui. O que é importante para você quando você chega alguém? Imagino eu que chega bastante gente lá, dá uma oportunidade para mim, que vê você falando aqui agora. Tem gente que tá ouvindo você falar que vai pedir uma oportunidade para você. Essa pessoa que tá te ouvindo aqui, que talvez participe do nosso projeto, vai bater lá na tua barbearia, ou me dá uma oportunidade. O que essa pessoa precisa ter, Eric, para você dar uma oportunidade para ela? Vontade, vontade de trabalhar. Muitos pedem oportunidade, a gente abre as portas para muitos. E a pessoa chega lá, trabalha 1, 2 dias e vai embora. Por quê? A pessoa ela não quer começar como eu comecei, varrendo o chão, limpando o espelho. Ela já quer começar a chegar lá, já cortar 10, 15, 20, 30 cabelos, entendeu? É Você assim. acha que esse é o maior desafio, Eric? É o maior Hoje, desafio, com você certeza. liderar uma pessoa nova, é isso? A pessoa já querer chegar fazendo um corte como você demorou anos para fazer. Essa é a parte mais difícil. E essa pessoa, se ela não estiver preparada, ela começa a estragar o time todo. Ela começa a minar ali, sabe? Começa a falar mal, tudo mais. E aí começa a transformar a cabeça das outras pessoas. Então, chegou lá, pediu uma oportunidade, a gente dá uma oportunidade. Vai conhecendo a pessoa. Se ela engrenar, se ela quiser, a porta tá aberta. Teve pessoas como o Gabriel Simprin, seu irmão, poxa, que você acreditou nessas pessoas, você apostou, né? Primeiramente, eles acreditaram neles mesmos e deu certo. Mas, obviamente, tiveram pessoas também que você apostou e que não deu certo, né? O que essas pessoas fizeram ou deveriam deixar de fazer para não dar certo? E por que eu quero que você coloca isso? O que elas não fizeram ou deixaram de fazer que não deu certo contigo? Porque o jovem tá aqui de novo, poxa, ele tá atento aqui, tá gostando da nossa história, ele fala, caramba, para mim eu não quero ser barbeiro, mas eu quero, sei lá, quero trabalhar numa empresa, numa fábrica, eu quero ir lá numa loja. O que eu tenho que fazer para não dar errado lá naquela empresa? Cara, foi a cultura da empresa, eles não respeitaram a cultura, né? Eu costumo dizer que cortar cabelo não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Mas Essa é o simples, né, Eric? É mais simples que eu falo, não tecnicamente. Cortar cabelo, né, é o que você tem que saber, é o básico, Com né? certeza. Mesmo se a pessoa chega lá não sendo tão bom barbeiro, a gente vai ensinar, vai lapidar. Agora, a índole da pessoa que é complicado. Quando o cara tem um ego muito alto, ele quer se sobressair dentro da empresa, com os colaboradores, com o dono da barbearia, essa pessoa não dá certo. Quando já saiu mais de 15, 20 pessoas ali dentro que tentaram se sobressair sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa dentro do time. Uhum. Isso é importante, você falou uma coisa de cultura. O que é cultura para você que é jovem, né, e que está nos ouvindo aqui? Cultura são as regras da empresa. E as regras da empresa é a regra que o dono cria, não é a regra CLT. Né? Eu tenho que trabalhar tantas horas, eu tenho que fazer isso. Não, não é. A regra é o dono que cria, as regras que o dono cria, como tem que se comportar, como tem que agir. Isso é essencial para fazer você dar certo numa empresa. Com O Eric, certeza. teve algum erro que você cometeu lá atrás que fez assim, cara, você pagar muito caro, te custou? Tipo, caras, eu quero dar uma dica pro jovem que tá aqui agora. Imagina você, que o jovem que quer empreender, alguém que empreende, você fala, olha, não cometa esse erro porque vai te custar muito caro. Teve algum erro que você cometeu que te custou caro hoje? Sim, cara, eu não sabia o que eu queria há muito tempo, então eu ficava comprando curso. Comprava curso online disso, comprava curso online daquilo, Tava se desfocando. e não chegava no que eu queria, entendeu? Até onde eu mirei no seu Elias, que eu falei, não, cara, é esse cara que eu vou fazer curso, é esse Pô, sou cara uma que eu, referência. que eu vou seguir, entendeu? Então, às vezes, cara, falta muito você escolher a pessoa certa, para quem você quer direcionar o teu máximo ali, Sim. entendeu? Então ficava.
comprando vários cursos aleatórios e não entendia nada. Até a hora que eu olhei pro seu Elias e falei, pô, cara, esse aqui é o cara, sou mentorado com o DX, então faz muita diferença. Eh, os jovens hoje, eles querem, poxa, eles estão sedentos em empreender. Ah, eu quero empreender e ver, né? Nós aqui, podcast, notícias, né? Falando sobre fomentando empreendedorismo. O jovem ele tem essa vontade porque ele quer criar o próprio negócio, as próprias regras, né? E, e assim, só que não é fácil empreender. Né? É totalmente possível, como você, não é fácil. O que você diria para esse jovem que quer ter o próprio negócio? Ele está saindo do ensino médio agora. O ano que vem, daqui a alguns meses, ele já não está mais na escola. E aí ele se pega, né? Pensando assim, poxa, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Né, vou mandar um currículo numa empresa, vou montar o meu negócio, vou estudar, fazer uma faculdade. O jovem está muito perdido nessa idade. Como você falou, tem muita informação. Mas aquele jovem que quer empreender, ou talvez não tinha pensado em empreender, mas ele sabe, nossa, eu faço uma edição de vídeo muito bem, muito bom aqui. Pô, você pode abrir uma empresa, né, de edição de vídeo, né? Você pode começar a vender esse trabalho para outras pessoas. O que essas pessoas têm que fazer, Eric, para dar certo? Felipe, ela tem que encontrar o nicho que ela quer, certo? É dinheiro, não é tudo. Vamos dar um exemplo. A pessoa que filma, edita vídeo para vender. Ela precisa de dinheiro. Se ela tem um celular ali, ela consegue fazer isso, certo? Perfeito. O que eu digo é o quê? Investir em rede social. Não é investir dinheiro, não. É tempo. É postar conteúdo. Hoje tem uma lógica que se você postar um conteúdo todos os dias, em 30 dias, teus seguidores duplicam, entendeu? Esse é o caminho, o Instagram, o Facebook, tudo que é rede social ajuda muito. É uma coisa que eu bato na tecla desde quando eu Ter comecei. visibilidade, né, Eric? Tem que ter Visibilidade. visibilidade, né? As pessoas querem saber, quer conhecer, quer entender, né? A gente fez a inauguração de Poços de Caldas lá, foi linda, foi maravilhosa, deu cada detalhe, tudo filmado. Tem que ter, as pessoas têm que saber quem é você, o porquê e entender. Eu falo pro jovem, Eric, hoje o jovem não tá tanto no LinkedIn não, né, LinkedIn é uma rede social mais, né, corporativa, o jovem não tá, o jovem tá mais no TikTok, no Instagram, ainda no Facebook, enfim, mas eu falo pro jovem, aqui no nosso projeto, não só posta coisas aleatórias, mas posta coisas falando sobre você, o que você gosta de fazer, sobre o teu trabalho, porque ali hoje, ali é o teu currículo. As redes sociais é o teu currículo, onde as pessoas vão te olhar e falar: caramba, eu vejo essas pessoas, essa pessoa aqui falando que gosta de, sei lá, de postar vídeos, que gosta de editar vídeos, e eu vejo que ela consegue editar vídeos, é ali uma vitrine para que as pessoas possam te contratar, né? Fazer uma proposta para você. Então, use as redes sociais para você expor os seus sentimentos, aquilo que você quer, porque aí você deixa de ser um coadjuvante, você passa a ser um protagonista da tua vida nas redes Com sociais, certeza. tá? Eric, tá assim, cara, tá sendo super bacana falar com você, né? Assim, eu fico muito feliz. Você já participou de outros podcasts nossos, né? E assim, eu tenho certeza que tá contribuindo muito pro pessoal. Uma coisa bacana que eu gostaria que você colocasse pro jovem aqui, contasse sobre a tua história, nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Eu acredito muito em quando a gente cria uma visão de futuro, a gente desenha ela, bota no papel, a gente atinge. Eu acredito muito nisso, tá? E, e aí, na tua barbearia, eu te ajudei a fazer isso, né? Ó, vamos traçar uma visão de futuro para daqui 1 ano, 2 anos. Aí, ô Eric, qual que é a tua próxima visão de futuro? Ah, Felipe, nos próximos 2 anos eu queria abrir minha segunda unidade. E aí, você foi lá e nos próximos 2 anos e abriu a sua segunda unidade. Aí depois, eu fui lá, porque eu sou seu cliente, fui lá cortar cabelo, poxa, tem lá, quero abrir minha terceira unidade. Você abriu sua terceira unidade. Aí você tá falando pra mim que você vai botar a quarta. Então, assim, o jovem que tá aqui, qual que é a importância, Eric, de ter uma visão de futuro, mas não, eu tenho minha visão de futuro. Não, eu tenho minha visão de futuro, mas ela tá escrita, ela tá declarada. É como se eu estivesse mandando um e-mail para mim abrir daqui 2 anos. E aí daqui 2 anos eu vou abrir esse e-mail e eu vou chegar lá e falar, poxa, conquistei aquilo. Qual que é a importância disso e como o jovem que tá te ouvindo, ele tem que fazer isso? Felipe, isso é uma coisa bem diferente, né, no meu caso, que eu não gosto de ser uma pessoa estagnada. Então, tudo que tá cômodo ali para mim me incomoda. Então, como a gente abriu a primeira unidade, né, a gente conversava, você prestava consultoria para barbearia, nossa visão era inaugurar a segunda unidade nos próximos 2 anos. Eu tinha aquele prazo de 2 anos para me preparar para abrir a segunda. Se desse certo, maravilha. Não deu, pô, vamos adiar isso aqui, vamos tentar melhorar. Mas aconteceu. Inauguramos a segunda, mudamos o projeto, a visão. Inaugurar a terceira unidade nos próximos 2 anos.
Tá lá inaugurando. Então, agora inaugurar a quarta unidade nos próximos 2 anos. Eu tenho até agosto de 2028 para inaugurar a quarta unidade. Eu tenho todo esse tempo para me preparar. Então, quando vai chegando perto, vai me dando uma angústia, fala, não é possível. Porque se eu quisesse viver só daquela barbearia pequenininha que eu abri, eu tava lá cortando cabelo até hoje. Tinha certeza que tinha muito cliente, ficava o dia todo ali, mas eu não ia estar transformando tantas vidas que nem eu transformo hoje, né? Então, hoje a gente atende mais de 800 clientes por mês, a gente Nossa, tem 15 pessoas colaborando no time, então por isso que é importante. o A impacto é muito grande. estagnação, o comodismo, se você é assim, cara, dá espaço para frente, sai dessa e começa a ter uma visão de futuro. Eu não tinha antes. Pode ser que se naquela época, com a sua consultoria, a gente não tivesse trabalhado isso, eu não teria essa visão de ter segunda, terceira, quarta, quinta. Eu falo, uma coisa que a gente incomoda o jovem aqui é isso. Você tem que ter perspectiva de futuro. Você tem que olhar para daqui 1, 2 anos. Claro, sem gerar ansiedade, mas o que eu quero da minha vida daqui 1, 2 anos? Você tem que pensar. E da tua vida profissional também. Porque se você não pensa, você não planeja. Se você não planeja, você não atinge. E aí daqui 2 anos, você vai ser mais uma pessoa frustrada. O Eric, para a gente finalizar, o que eu gostaria? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. De novo, o nosso público aqui é jovem do ensino médio, entre 15 e 17 anos de idade. Muitos jovens sedentos por conhecimento, coisas novas, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, eles vão, poxa, eu falo que é o efeito uau, uau, caramba, eles vão se conectar com você, com a tua história, das pessoas que você mencionou aqui. Mas assim, tem milhares de jovens agora do Brasil inteiro te assistindo. Olha para a câmera ali e deixa uma mensagem final para esses jovens. Eles vão te ouvir. E que mensagem sua que eles vão ouvir? Cara, jamais desista dos seus sonhos, né? Essa é uma mensagem clássica. Ah, mas eu não. Como que eu vou desistir de um sonho se eu nem sei que sonho? Então, assim, cara, escolhe alguma coisa, nicha aquilo que você quer, posta, divulga e não desiste, vai pra frente, se espelha em pessoas que estão ao seu redor, que assim você vai crescer, pode ter certeza, e se transformar em um empresário de sucesso. Eric, eu faço das suas palavras as minhas, porque não desista dos seus sonhos, mas nem sonho eu tenho. Ou o jovem fala, mas não vou desistir do meu sonho. Mas você tem sonho? Se você não tem sonho, é um exercício que a gente faz aqui. Começa a pensar sobre isso agora. É um exercício. Bota uma folha em branco aqui e começa a pensar, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é passar na faculdade, tá tudo bem. Meu sonho é entrar lá pro Braba ajudar. Tá tudo bem. Meu sonho é ser um barbeiro, tá tudo bem. Mas você tem que ter um sonho. Pessoas que não têm sonhos são pessoas que tendem a ser pessoas mais depressivas. Então, sonhe, porque sonhar é viver. Com Eric, certeza. mais uma vez, muito Eu obrigado. que Fiquei agradeço. muito feliz com a tua presença aqui, tá? E eu tenho certeza que nós, né, as pessoas também que estão nos assistindo aqui gostaram muito. E, né, já faço um convite aqui para você a participar dos nossos próximos episódios aí Com futuramente, certeza. tá bom? Muito Muito obrigado, obrigado. chefe. Pessoal, e siga nosso perfil aí nas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram, nosso YouTube, @lapidando talentos. Aqui a gente lapida o futuro do jovem. Um grande abraço.